Estamos ao vivo aqui com o Matheus Heller, da Concede. Está aqui, então, né? Você estava explicando sobre a questão que o governo quer que a gente aposente pela idade. Perfeito. Né? Porque para a mulher atingir a pontuação 90, ela tem que ter 30 anos de contribuição e quanto de idade? 60 anos. Esse é o requisito para aposentar por idade. E o homem tem que ter 35 anos de contribuição e 65 anos. Eu diria que isso, se não for no mínimo uma enganação do governo, é um absurdo. Pois para aposentar hoje por idade, o governo já exige 65 anos homem, 60 anos mulher e um tempo de serviço mínimo de 5 a 15 anos. Agora, em 2026, quem não for aposentado ainda terá direito a se aposentar com essa regra aqui, que é a mesma regra quase da aposentadoria por idade. Então, o que a gente sugere? Que quem acredite que tenha direito a essa pontuação 85-95, Neto, peça sua aposentadoria até o final de 2018, pois daí para frente nós começaremos um aumento de pontuação que não será favorável aos trabalhadores. Ou seja, né, o governo vai arrecadar mais, que daí você tem que contribuir mais, vai estar contribuindo, né? Perfeito. A mesma coisa. Você vai aposentar com mais idade. A minha passagem por esse planeta Terra, né, com mais idade, tende a diminuir o tempo de vida, sim, não é? Correto. Obviamente é isso. Quer dizer, o governo acaba tirando duas vantagens. Primeiro, obrigando você a trabalhar mais tempo, e a segunda, mais. Ele vai pagar menos tempo, porque daí quando você aposentar, obviamente você vai ter menos tempo aqui nesse planeta, nesse país. Perfeito. Né? É exatamente isso. Olha, Matheus, a explicação ficou claríssima para nós. Eu tinha uma série de dúvidas aí, né, a respeito disso, principalmente a questão da regra que vai subindo, né? Acho que ficou bem detalhado. E a gente chama atenção, a Concede, o Matheus chama atenção, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, se você se enquadrar, né, até 2018, se tiver a possibilidade de se aposentar na regra 85-95, né, você tem que buscar a sua aposentadoria. Não deixar, vou aposentar mais para frente, eu vou trabalhar mais um pouquinho aqui. Se você fizer isso, vai automaticamente estar mudando aí. Porque depois, na sequência, até 2020, 87,97. E vai subindo até se estabilizar 90-100. Ou seja, 60 anos aí é a idade para se aposentar. Quer dizer, infelizmente é o governo, né? Ele não olha, eu falo isso aqui porque é o que eu estou acompanhando, né? Você vê a explicação. O governo não olha para nós enquanto a possibilidade de a gente ter um sossego maior na aposentadoria. Ele acaba tirando vantagem, né? Por isso você tem que procurar se aposentar. Por isso você tem que ver quais são as suas propostas e possibilidades de aposentadoria. As pessoas já estão procurando a Concede nesse aspecto para tirar essa dúvida, Matheus? Sim. Neto, o importante de deixar claro é que muitas pessoas têm direito à regra 85-95. E essas pessoas têm se aposentado, como eu disse, com 100% do salário de benefício. Eu peguei hoje uma cartinha de concessão de uma senhora que nós aposentamos ela. Ela recebeu em torno de R$ 1.034 mais ou menos. Se ela tivesse se aposentado com essa pontuação 85, ela receberia R$ 2.050. Nossa, olha. Eu disse o dobro quase do que ela recebe hoje. Por isso que a pontuação 85-95 é favorável. E muitas pessoas têm se aposentado por essa modalidade de aposentadoria. Importante também deixar claro que as pessoas que não atinjam a pontuação 85-95, que nos procure para que nós façamos um cálculo, Neto. Se a pessoa hoje tem, um exemplo, homem, 90 pontos, ele precisa ter 95. Se ele esperar atingir 95 pontos, quanto ele vai deixar de receber? Muitas vezes não compensa esperar atingir 95 pontos. Compensa se aposentar pela regra antiga, que é quando a pessoa tem 35 anos com um fator previdenciário, para saber se compensa ou não compensa somente através de um cálculo. E você pode procurar a Concede, viu, que está aqui em Piracicaba. Então presta atenção no endereço da Concede. Coloca para nós, Mônica, o endereço da Concede aqui em Piracicaba. Matheus. Sim.
Nós estamos localizados, Neto, na principal rua de Piracicaba, na rua Governador, número 632, no centro de Piracicaba. Para as pessoas que vêm de fora da cidade e se deslocam até o terminal intermunicipal, o nosso escritório fica muito próximo ao terminal rodoviário. As pessoas que vêm de outros bairros que não ficam próximo ao centro, também ficamos perto ao terminal central nosso. Então, as pessoas podem vir de ônibus, as pessoas podem vir de carro também. Na Rua Governador e nas ruas laterais nós temos várias vagas para que as pessoas possam estacionar os seus carros. Então, podem vir de carro, podem vir de ônibus, da cidade ou fora da cidade. O senhor e a senhora serão muito bem atendidos. É a Concede no programa Piracicaba Agora, e está chegando pergunta. Você pode mandar sua pergunta também pelo nosso WhatsApp, pelo Facebook, pergunta também através do telefone. Estamos ao vivo nessa terça-feira. Toda terça-feira o Matheus está conosco aqui. São 19 horas e 26 minutos. Você pode fazer sua pergunta no 2534-1234. 2534-1234. Chegou pergunta pelo WhatsApp, é isso, Maria? Chegou WhatsApp, Matheus, para você, olha só, é o Fabiano, ele é lá do Parque Piracicaba e ele pergunta: estou de acidente de trabalho e minha perícia foi marcada para dia 21/8, não teve, e foi remarcado para 10/11 e não teve, e foi remarcado para 12/2 agora. Gostaria de saber se recebo esse período, pois os peritos estão de greve, ou se tem algo que eu possa fazer. O Fabiano. Matheus, 4 meses para passar por um perito. Neto, boa noite, Fabiano. Primeiramente, que eu entendo que o direito de greve, o direito a solicitar melhorias de salário, é um direito de todos os trabalhadores, inclusive dos peritos médicos do INSS. Mas o que eu também entendo e o que eu defendo é que os nossos trabalhadores, que as nossas trabalhadoras não sejam prejudicadas em decorrência dessa greve. O Ministério da Previdência Social deve determinar para que uma certa quantidade de peritos trabalhem. Nós temos o caso do Fabiano, que foi agendada uma perícia para o mês 8, não passou, para o mês 11 também não passou, e agora para o mês 2. No caso do Fabiano, se ele já estava afastado, é muito importante isso, se o Fabiano já estava afastado, enquanto essa perícia não acontece, ele continuará recebendo o benefício. Mas, digamos que o Fabiano não esteja recebendo. Ele ia passar por uma perícia no mês 8, e aí, Neto, aconteceu o seguinte: ele sofreu um acidente do trabalho, e ele quebrou um pé, por exemplo. E, em 4 meses, ele conseguiu recuperar a sua capacidade de trabalhar. Ele vai passar na perícia no mês 2. Aí eu pergunto, o médico perito do INSS, quando ele for passar pela perícia no mês de fevereiro, 4 meses após, se não for mais, do acidente, vai constatar que ele está apto para o trabalho. E sabe o que vai falar? Que ele não tem direito ao benefício. E isso é justo? É óbvio que não é justo. É por isso que nós não concordamos com as posturas que vêm sendo tomadas pelo Ministério da Previdência Social. É direito de greve, mas a Previdência precisa exigir que os peritos, que uma quantidade mínima trabalhe para garantir o direito de salário a esses trabalhadores. Neto, é direito social. Neto, é verba alimentar. Ninguém recebe um benefício do INSS porque vai ficar comprando eletrodoméstico ou o que for. É para comprar o arroz, é para comprar o feijão, é o leite das crianças, é o pão. Essas pessoas utilizam o benefício como verba alimentar, estão sem condições de trabalhar e precisam desse benefício para garantir a subsistência sua e da sua família. Por isso que não concordamos com esse ato ilegal, injusto do INSS em não realizar as perícias médicas.
Estamos ao vivo aqui com o Matheus, é a Concede, que fica aqui em Piracicaba, na rua Governador Pedro de Toledo, Governador Pedro de Toledo 632, no centro da cidade de Piracicaba. Olha, são inúmeras perguntas que chegam para nós, chegou uma pergunta com a Maria também, a gente tem que ser esclarecido, gente. Infelizmente, o que a gente vê dia a dia, os acontecimentos e como é conduzido o nosso país, a gente sempre se depara com isso. As informações demoram para chegar. As informações, quando chegam, elas são atrapalhadas, elas são diferentes. Então, para você entender as informações, para você entender essas informações, você tem alguém que é especialista, né? Por isso que o Matheus, ele recebe todo o público de Piracicaba e da região na Concede aqui em Piracicaba. Por vezes você fala, puxa vida, eu me aposentei. Ele já cansou de falar isso aqui. Olha, se aposentou com valor X, né? Quando poderia ter se aposentado com valor ainda maior. Então, essa possibilidade você tem. Entre em contato com a Concede, o telefone, eu vou falar para você, é o 3422-0018, anote, 3422-0018, marque uma consulta, vá conhecer a equipe, vá conversar pessoalmente com o Matheus e vá tirar suas dúvidas. A aposentadoria a gente não pode brincar, o interesse deveria ser outro, o interesse deveria ser desse país, a olhar para os nossos idosos e falar assim, puxa vida, você construiu esse país. Então, a você, idoso, a você, aposentado, nós devemos tratar com dignidade, devemos dar um bom salário. Infelizmente, não é assim. Há certas pegadinhas onde aposentado, que aposentou pela primeira vez, não entende. Por isso, a Concede vem para explicar tudo. Pergunta como a Maria acabou de chegar para nós aí pelo telefone. Vai lá, Mar. A pergunta agora vem lá do bairro Terra Rica, Matheus. Renata, ela diz, o marido transporta álcool, ele é caminhoneiro. Ele tem insalubridade e se diminuir o tempo de contribuição. É isso, Ana? É essa a questão? É isso. Quem fez a pergunta é a Renata, da Terra Rica. Sim. Neto, muitas pessoas exercem atividades insalubres, periculosas e penosas. Essas atividades são as atividades que fazem mal à saúde do trabalhador. E essas pessoas que trabalham exercendo essas atividades, elas podem se aposentar antes do tempo. Pessoas vão se aposentar com 25 anos de serviço, elas se aposentam antes do tempo. O que acontece muitas vezes é que o INSS não reconhece. O INSS não aceita que a pessoa trabalhou em atividade insalubre, que a pessoa exerceu uma atividade que faça mal à sua saúde. Eu estou falando do exemplo que a Maria deu, de um caminhoneiro que transporta, por exemplo, combustível, ou de um metalúrgico que está exposto a ruído, ou de um médico que está exposto a agentes biológicos. Esses trabalhadores, eles têm que se aposentar antes. É por isso que existe uma lei federal, é a Lei 8.213, que garante a aposentadoria especial aos caminhoneiros, aos cobradores, aos médicos, aqueles que transportam cargas perigosas, aos metalúrgicos, que se aposentem com 25 anos, e não somente isso, integral, porque se existe algo que esses trabalhadores, Neto, jamais irão recuperar, é a saúde. Qual que é a intenção do legislador quando fez essa lei? Mas por que o metalúrgico se aposenta com 25 anos? Por que o médico se aposenta com 25 anos? Em decorrência da sua atividade ser tão cansativa, do ruído, um metalúrgico exposto, por exemplo, a 92 decibéis de ruído, em muito pouco tempo, ele perderá sua audição. Não somente isso, o ruído também ataca a via óssea, a pessoa terá problemas nos ossos, e quando uma pessoa dessa vai até o INSS solicitar o seu benefício, por direito, não porque ele vai pedir uma esmola ou um favor, mas porque ele tem direito. Muitas vezes o benefício é negado, a pessoa pede 1, 2, 3, 4 vezes e o benefício é negado por um ato de ilegalidade e de injustiça, porque a pessoa
muitas vezes tem direito a essa aposentadoria. Nesses casos, o que fazer? Recorrer dessas decisões. Se o senhor ou a senhora entende que trabalha em funções insalubres, em funções perigosas, o senhor e a senhora podem se aposentar com 25 anos de serviço e, melhor ainda, Neto, com 100% do salário de benefício, sem nenhum desconto, nem mesmo o do fator previdenciário. Se o senhor já pediu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa. O que eu oriento é que nos procure, iremos analisar os PPPs, que são os documentos que dizem se a atividade é insalubre, se a atividade é perigosa ou não, é penosa, e dependendo da análise, o senhor pode sim ter direito à insalubridade. Eu finalizo dizendo o seguinte, Neto, muita atenção. O que eu recebo de pessoas no escritório, todos os dias, nós atendemos, graças a Deus, cerca de 30 a 40 pessoas dias. Eu falo de quase 250 pessoas por semana. E pessoas aparecem com essa dúvida. Mateus, a insalubridade acabou em 98. Não existe mais. Pois é isso que o INSS fala. Pois o EPI é eficaz. Não, não e não. A insalubridade, se a pessoa estiver exposta aos agentes agressivos, até a data de hoje, ela consegue essa insalubridade até a data de hoje. É mentira a informação que a insalubridade acabou em 98. Olha, são informações assim de suma importância ao trabalhador, a você aposentado, né? A gente presta o serviço aqui junto com o Mateus, é um serviço de utilidade pública aos nossos aposentados. Bom seria se todas as informações chegassem claras, diretas e objetivas, como aqui o Mateus explana para nós. Mas infelizmente não chega, haja visto como ele falou agora. 4 vezes foi até o INSS e não foi aposentado. Aí na 5ª vez, após dar entrada, após ser orientada, vai lá e consegue aposentar. Aí eu pergunto, por que não aposentou da primeira então? Demorou 4 tentativas para se aposentar, na 5ª aposentou. De quem que foi o erro? De quem que foi o equívoco então? Não é verdade? É a Concede no programa Piracicaba agora. Tem telefone? Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem está falando? É Vilma. Oi, Vilma, tudo bem? Qual o seu bairro? É Nova América. Nova América, tá chovendo aí? Muito. Muito, né? Aqui também, viu? Pois não, pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber o seguinte. Eu estou com 58 anos. Com 60 anos, eu vou completar 24 anos de contribuição. No meu caso, eu consigo me aposentar de alguma forma? Ou tem que ser por idade? Sim. Vilma, muito boa noite. Boa noite, inclusive, aos moradores do bairro Nova América. Eu morei no Nova América por 18 anos quase, Olha 19 só. anos. Ali na rua Vicente de Carvalho. Trabalhei numa farmácia no Jardim Elite por 12 anos. Então eu conheço muitas pessoas a região ali. A região. Vilma, a senhora tem 58 anos de idade e 24 anos de serviço. 24 anos de contribuição. Para se aposentar por tempo de serviço, é necessário ter 30 anos mulher. A senhora ainda não tem os 30 anos. A senhora tem 24 anos, mas já está com 58 anos. No caso da senhora, a senhora terá que esperar completar os 60 anos e se aposentará por idade, com mais 24 anos. Se aposentará com 94% do valor do benefício, quase 100%. Então, tem que esperar sim, completar os 60 anos e irá se aposentar por idade. Na verdade, a senhora já tem tempo até demais. A senhora tem 24 anos de serviço. Para se aposentar por idade, precisaria, em alguns casos, ter apenas 5 anos. 60 meses, de 5 a 15 anos. A senhora tem 24 anos, é só esperar completar os 60 anos de idade. Ao vivo aqui com o Mateus, toda terça-feira ele está aqui tirando suas dúvidas, esclarecendo a população de Piracicaba. A gente sabe que a cada mês, né,
São centenas e centenas de trabalhadores aí que buscam aposentadoria, momento de sossego, né? Momento de desfrutar todo o trabalho que fez durante a vida inteira, dedicando para esse país, pagando impostos, pagando aposentadoria. Então, você que vai se aposentar, você tem que consultar, sim, a equipe da Concede, tirando suas dúvidas, né? Às vezes, eu fui uma vez, fui 2 vezes, eu vou desistir. Vamos ver, então, esse cálculo mais baixo. Não é assim, não, né? O cálculo é algo importante, por isso a Concede disponibiliza, né, uma equipe treinada para esclarecer para o senhor e para a senhora aí, o melhor meio de se aposentar e a melhor qualidade na aposentadoria. 2534-1234, você pode participar ao vivo conosco. Coloca para nós mais uma vez aí, por gentileza, a tela mostrando a Concede. Eu quero passar o endereço para você que está assistindo o programa Piracicaba Agora. Amanhã, quarta-feira, você já pode ligar, marcando o horário aí que você vai fazer a consulta na Concede. A Concede fica aqui na Rua Governador Pedro de Toledo, é o centro de Piracicaba, viu? Você que está assistindo o programa de fora de Piracicaba, São Pedro, alô Rio das Pedras também, né? Saltinho assistindo o programa. Olha, a Governador é a principal, fica bem na Governador, quase lá no finalzinho da Governador, tem em frente ao restaurante, o Café Real, tá bom? Bem em frente, você tem o número 632, é um número aí onde fica a Concede, tá vendo a fachada? Você tem a fachada identificando aí, né? Tem a foto do Matheus, tem o Concede bem grande, não vá se enganar não, viu? Vá no lugar certo, onde você vai ser bem atendido, bem orientado e vai conseguir de fato aí por direito se aposentar. O que me chama a atenção, o Matheus já falou aqui, é o seguinte: se não tiver como se aposentar, se não tem como subir o valor, se não vai mudar o seu valor de aposentadoria, a equipe da Concede vai falar para o senhor. Porque o que acontece de casos aí, nós vamos conseguir. E aí vai passando meses, anos, e você está ali. Então não tem ilusão, não. Você vai sentar lá com a equipe vai falar assim, olha, o senhor vai receber X, a gente consegue. E esse é o ponto. Ou, olha, infelizmente, esse valor está certo, não tem como, não tem por onde. Então, essa sinceridade, né, prioriza a Concede com o cliente, com o aposentado. Então procura a equipe da Concede, pode ligar, ligue amanhã já marcando o horário, é muito importante que você marque o horário, você viu o Matheus falando, são 40 pessoas que chegam todos os dias ali na Concede. Então, para você não perder o tempo, liga primeiro, 3422-0018. Olha, eu vi lá no programa na TV, e eu quero marcar um horário. Vai marcar o horário, você vai chegar no horário certo, vai tomar um cafezinho, tomar uma água e ser atendido pela equipe da Concede, tá bom? Acaba de chegar mais uma pergunta aí pelo nosso WhatsApp, é isso? Exatamente. Olha, a Aline, ela é lá do Alvorada, ela está perguntando, Matheus, quem faz hemodiálise tem direito a se aposentar? Sim. Aline, muito boa noite. O fato de fazer a hemodiálise, sem dúvida alguma, ela incapacita qualquer trabalhador de exercer a sua atividade. Mas é importante deixar claro que a incapacidade em si gera, ou seja, ele causa o direito ao benefício. Mas é necessário que esteja contribuindo com o INSS. Então, Aline, você faz hemodiálise, ou algum parente faz hemodiálise, ele tem direito sim ao auxílio-doença, mas é necessário que esteja ocorrendo o pagamento do INSS. Se a pessoa não faz o pagamento do INSS, se a pessoa não contribui para o INSS, não tem como receber o auxílio-doença. Agora, se há o pagamento das contribuições como empregado ou um carnezinho como facultativo que ela pode pagar e ela faz hoje hemodiálise, ela pode requerer o auxílio-doença e receber pelo tempo em que ela precisar desse benefício, ela irá receber, mas é muito importante que ela esteja pagando. Nossa última pergunta aqui com o Matheus, ele tem compromisso também. Última pergunta chegando pelo WhatsApp. O pessoal tá adorando o WhatsApp, viu? Eu não esperava isso, não. Por que o pessoal tá participando, mandando foto, assistindo o programa? O pessoal coloca a foto do lado da TV. Tem uma foto, eu quero mostrar para o Matheus. Tem aí? Abre uma foto. Eu sei que chegou uma pergunta também. WhatsApp, pessoal participando, tira a foto do lado da TV e manda para nós aqui. Logo vai chegar a foto do Matheus também aí, né? O pessoal assistindo, tirando foto do programa. Olha, eu agradeço, né? Todo o carinho aí
aí da população de Piracicaba e usando também como meio de comunicação aí o WhatsApp, né? Tá aí, Maria? Conseguiu achar? Deixa eu achar alguém aqui. Acha alguém aí. Estamos ao vivo, 19 horas e 44 minutos. Pode vir para a pergunta, então depois a gente mostra. Não tem pro... A Ana tem lá no computador também as fotos. Então, peraí, deixa eu voltar na pergunta agora aqui. Quem que era, Ana? Ela tá tentando se achar no WhatsApp. Olha lá. É muita gente perguntando aqui no WhatsApp ainda. Pode abrir a imagem do WhatsApp, Bruno. Abre lá. Isso. Aí, vamos ver se a gente consegue aí. A Maria tá se achando no WhatsApp ainda aí? Ah, vem falar que perdeu a pergunta. Eu não acredito que perdeu a pergunta. Hã? Abre do lado então pra gente ver. Olha, abre um pouquinho mais, Lucas. É seu peraí, deixa eu achar o nome dele aqui. Marcos é o Marcos. Felipe, é isso? Marcos Felipe, ele diz: minha esposa trabalhou um tempo, pagou o INSS e agora trabalha em casa. Tem como se aposentar? Estou me preparando para pagar o INSS dela como do lar. Pagou mais ou menos 15 anos, Matheus. Sim. Marcos Felipe, né? Marcos Felipe. Boa noite. Para se aposentar por idade, como nós já dissemos aqui, o tempo varia de 5 a 15 anos. Neto, muitas senhoras, né? Quero, antes de responder a pergunta do Marcos, inclusive, dizer que muitas senhoras que hoje possuam 84 anos, 80 e poucos anos de idade, e que pagaram 5 anos só. Eu estou falando em 5 anos, que trabalharam 5 anos, antes de 91, tá? Muita atenção. Antes de 91, e pagaram 5 anos de INSS, essas pessoas, e hoje têm 83, 84 anos ou mais, elas podem se aposentar, mesmo que recebam pensão por morte. Tem muitas senhoras que são viúvas, Neto, e que recebem a pensão por morte do marido, e que não se aposentam porque tem medo de perder a pensão. Ela fala: eu não vou pedir aposentadoria, porque a minha vizinha disse que como eu sou pensionista do meu marido, como eu recebo a aposentadoria do meu marido, eu não posso pedir a minha aposentadoria, senão eu fico sem a do meu marido. Isso não é verdade. Nós já conseguimos aposentadorias para centenas de viúvas que têm 83, 84, 85 anos e que pagaram somente 5 anos. Elas recebem a pensão por morte porque quem pagou foi o marido. E elas também têm direito a receber a aposentadoria porque quem pagou foi ela. Quem trabalhou foi ela. E não importa quando foi. Se eu estou falando com a senhora agora e a senhora pagou em 1950 até 1955 e nunca mais pagou, não importa, a senhora tem direito a se aposentar por idade, com 5 anos pagos, se já possuir 83 ou 84 anos ou mais, e se esse pagamento foi feito antes de 91. A pergunta do Marcos Felipe é a seguinte: a esposa dele tem mais ou menos 15 anos de serviço, ela pode se aposentar? Não tenha dúvida que sim, não tenha dúvida, desde que ela tenha 60 anos de idade. Então, se a esposa do Marcos Felipe tiver 60 anos de idade, com 15 anos de serviço, é óbvio que ela pode se aposentar. Agora, se ela não tem 60 anos ainda, aí nós precisamos saber quantos anos ela tem. Se ela ainda possuir 35 anos ou 40 anos, ela vai pagar mais o tempo necessário para se aposentar por tempo de serviço. Mas, com 15 anos de serviço e 60 anos de idade, ela já pode se aposentar. Talvez, Neto, está esperando e deixando de receber um direito. As aposentadorias, as pensões por mortes, são direitos sociais, possuem verba alimentar. Se tem algo que as pessoas não conseguem viver após pararem de trabalhar, com uma certa idade, é de um benefício. Esse direito social, é importante deixar claro que governo nenhum vai tirar esses direitos, pois foram direitos conquistados depois de muita luta. Muitas pessoas morreram para que hoje existam aposentadorias, existam pensões por mortes, existam amparos ao idoso, e não haverá governo, não haverá partido que venha querer tirar os benefícios do trabalhador. São benefícios conquistados com muito tempo de serviço e há muita luta. Não é justo nós vermos, Neto, eu já vi
Eu já vi homens com 35 anos de serviço e com 50 e poucos anos de idade chorar porque foi pedido o benefício no INSS e o INSS negou. Eu já vi senhoras de 70 anos chorar quando a gente entrega a carta de aposentadoria, porque elas não acreditam. Elas falam, mas como assim, Mateus? Eu já pedi aposentadoria 5, 6, 7, 8 vezes e foi negada. O que aconteceu? Eu não faço milagre, eu não sou santo, eu somente vejo o direito que era dever de todas as outras pessoas terem visto, mas que não viram, e eu não posso responder por essas pessoas. O que eu faço é verificar o direito real da pessoa, com toda a sinceridade que o Neto disse. Nem todas as pessoas têm direito, nem todas se aposentarão, mas as que têm direito irão se aposentar, as que têm direito irão conseguir os seus benefícios, e as que não têm sairão com uma resposta exata do motivo pelo qual não têm direito, e não ficarão na dúvida, será que eu tenho ou será que eu não tenho direito? Estamos ao vivo aqui com o Mateus. Mateus, quero agradecer a sua participação. Você já anotou o número? Coloca para nós aí, por gentileza, da Concede. Liga amanhã, horário comercial, já marca aí o horário com a equipe. Você vai conversar com o Mateus, vai conversar com a equipe, que vai estar lá para te receber, tá bom? Anota o telefone, 3422-0018, 019, viu? 3422-0018, Concede com o Mateus Heller. Mateus, muito obrigado pela sua participação. Cadê a foto? Tá aí? Eu vou te mostrar a foto. Cadê a foto aí da criançada assistindo o programa Piracicaba Agora? Olha que legal. Eles estão mandando foto aí pelo WhatsApp e a gente mostra aqui no programa. Vai lá, Maria, mostra pra nós. Deixa eu mostrar aqui das crianças. É o André, a Letícia e os gêmeos. Aí, que bacana. A criançada assistindo. Atrás, ó, e nós estamos na TV lá atrás, ó. Muito obrado, viu? Muito obrigado por esse carinho, o pessoal assistindo o programa Piracicaba Agora. Terça-feira de volta aqui. Muito obrigado, Neto. Tá bom? Muito obrigado. Ó a chuva aí fora, hein? A chuva tá brava. É isso aí. Mateus, muito obrigado, viu? Obrigado. Você acompanhou, então, Concede aqui no programa Piracicaba Agora.